Não. Não, peraí. Sua fé está viva? Então diga amém. Irmão, olha, às vezes nós esperamos que a liderança, o pastor, ou os levitas subam aqui e façam acontecer, quando o nosso coração de bom grado não recebe. Nós mesmos estamos um pouco opacos, apagados. Não, compartilha. Nós estamos aqui em uma só fé, diga amém. Então, em uma só fé, nós receberemos aquilo da qual a nossa fé pode alcançar no Senhor. As palavras de Jesus, eu digo isso sempre a vocês. Quando Jesus ressuscitava, ou quando Jesus curava, ele dizia algumas palavras que são uma chave e uma resposta também, um reflexo daquilo que estamos ou não vivendo no Senhor. O que ele dizia é: a tua fé foi quem fez isso. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. A fé que eu e você empregamos, a expectativa que eu e você empregamos quando a gente vê a presença do Senhor, e aquilo que recebemos é a resposta, é um reflexo da nossa fé, da expectativa da qual nós chegamos diante do Senhor, da qual a palavra diz, e eu também sempre digo isso a vocês, que aquele que vem a Ele precisa, eu digo isso para vocês sempre, precisa crer que Ele tem galardão e recompensa para nós. Mas nós recebemos o galardão e recompensa em resposta à nossa fé. Então, quanto nós conseguimos extrair do Senhor, arrancar dele virtude, e Ele olhar para nós e dizer: meu Deus, meu Pai, olha, Pai, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Como a expectativa daquela mulher: Jesus, eu sabia que se eu só te tocasse, a minha vida mudava completamente. Uau, que você estejamos com alguma porção de fé essa noite diante do Senhor, para arrancarmos dele virtude, porque ele disse: alguém arrancou de mim virtude. Que algo assim possa ser encontrado em mim e você. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, ou acompanhe comigo aqui, se possível. Nós estamos com um probleminha técnico ali, mas se possível, Kelvin, coloca aí para mim Lucas 14, 26, versículo 26 e 27, capítulo 14, versículo 26 e 27. Talvez o que você vai ouvir aqui esta noite, o que nós vamos ouvir, porque eu também estou sendo ministrado por isso, eu acho que já há uma semana o Senhor tem empregado isso ao meu coração, isso tem falado muito comigo, e eu quero compartilhar com você. Então, juntos essa noite, talvez o que ouçamos aqui pareça um pouco doloroso. Pastor, quando o Senhor começa assim, meu irmão, acontece às vezes. A palavra, da mesma forma que ela nos consola, da mesma forma que ela nos consolida, da mesma forma que ela traz discipulado para as nossas vidas, ela também nos exorta. E nós recebemos de bom grado. Diga: eu recebo, Senhor. Não, vamos fazer isso juntos. Coloca a mão no seu coração e coloca a mão no seu coração. Diga: Senhor, eu recebo de bom grado a tua palavra. Talvez hoje doa um pouco, me deixe desconfortável, mas eu sei que assim mesmo é o Senhor me dando estrutura. Uau, amém. Então eu quero que você leia comigo algo que você conhece, Lucas 14, apenas 2
versículos, talvez 3, que diz o seguinte: uma grande multidão, irmão, preste atenção nos detalhes, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Uma grande, está comigo aí? Diga, uma grande multidão. Sempre tem a multidão, sempre tem aqueles que estão no aglomerado, na galera, sabe, a galera. Então, por vezes, nós notamos que multidões seguiam Jesus. E nesse episódio não é diferente. Então, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, o próprio Jesus, apontando agora para a multidão, em direção à multidão, profere as seguintes palavras: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos. Querido, você está comigo aí? Diga amém. Amém. Pronto, agora eu não podia você falar mais nada, mas eu certo que você está comigo agora. Mas preste muita atenção. Eu quero te lembrar que a palavra é uma espada de dois gumes, afiada. Hoje a cirurgia é um pouco mais profunda. Eu espero que o Espírito Santo te prepare a terra do seu coração e da sua mente para receber. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, Jesus é contundente. Ele diz mais uma vez: não pode. Diga comigo, não pode. E não pode, entenda, não há possibilidade. É condição sine qua non. É condição necessária para chegar a tal realidade. Eu gosto dessa versão. Aliás, é uma outra versão. Acho que coloca. Vê se tem King James aí, o Kelvin. Não, essa aqui mesmo, perdão, essa. Se alguém vem a mim, se alguém vier a mim e não aborrecer. Se seu pai, se a sua mãe, se a sua mulher, se os seus filhos, se os seus irmãos e irmãs vêm antes de mim, você não serve para ser meu discípulo. Irmão, talvez isso bagunce um pouco alguns entendimentos que nós temos. Talvez até aqui a gente comece a capturar alguns versículos que, peraí, será que tem alguma coisa aqui se contradizendo? Não. O recado é claro e objetivo. Que você vai causar alguns aborrecimentos, inclusive no seu pai, inclusive na sua mãe, inclusive no seu cônjuge, inclusive nos seus filhos, para levantar uma bandeira de primícia do reino de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa, na sua modalidade de vida. Começou a entender? Começou a entender? Preste atenção. Há aqui uma grande realidade de responsabilidade.
Aliás, o texto bíblico, o título bíblico para o início desta fala de Jesus é o preço do discipulado. O preço do discipulado. Uma exclamação, uma advertência bíblica do próprio Cristo, do próprio Jesus, dizendo: olha, se você não aborrecer, e é claro que eu não tenho tempo, querido, para trazer a você uma colocação aqui etimológica para discutirmos a respeito, mas o que eu quero que você entenda é: olha, haverá determinados momentos, situações que, para eu ser primícia na sua vida, eu ser prioridade na sua vida, o reino da qual eu trago de fato se estabelecer sobre a sua realidade geográfica e espiritual, você vai ter que tomar algumas decisões que vão chatear, vão aborrecer seu pai, sua mãe. Eu não estou dizendo que é todos de uma vez, mas não haverá sempre uma consonância, né? um acordo estabelecido sobre você. De vez em quando você vai ter que aborrecer isso. E este é o preço. Agora, esta é a posição. Jesus estava falando isso para quem? Fala aí, a multidão. A multidão. Porque os discípulos já sabiam disso. Então preste atenção que há uma distância entre ser alguém que caminha no aglomerado daqueles que são, a turma da multidão, seguindo Jesus, indo atrás dele. Ele vai dizer: epa, para de fato me seguir, de fato vir a mim, você precisa ter um posicionamento claro fala aí comigo, discípulo. Porque este é o preço do discipulado. O preço do discipulado era o que Jesus exclamava ali de forma muito clara. E aí mais à frente, lá no verso 33, ele vai dizer: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal, ele é bom, mas se ele perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele não serve nem para o solo, nem para adubo. A saída é jogá-lo fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. E o meu coração e a minha oração é que você, no seu espírito, ouça essas palavras no seu profundo esta noite. Porque Jesus está anunciando nós que às vezes ainda estamos num aglomerado, numa multidão, no meio da galera. Ele está dizendo: ei, aí vocês não têm parte comigo. Para ter parte comigo, precisa ser meu discípulo. E para ser o meu discípulo, você precisa começar a tomar algumas decisões, a ter um certo posicionamento agora, um posicionamento de responsabilidade, de preço, assumir o encargo de ser discípulo de Jesus e não alguém que o segue no meio da multidão de longe. Será que algumas coisas começam agora a vir na nossa mente e deixar muito claro para nós quem nós temos sido? Alguém que o segue na multidão? Ou se nós somos aqueles que estão comendo a mesa com Ele, caminhando com Ele, atravessando os desertos com Ele, vendo seus milagres e maravilhas, coisas que só discípulos dele têm acesso. Porque aos discípulos, diga comigo, aos discípulos,
a Bíblia traz realidades muito mais profundas. Aos discípulos, estes vão no nome dele. Aos discípulos ele diz: vocês expulsarão demônios em meu nome. Aos discípulos ele diz: vocês, eu dou poder a vocês para pisar. Reparafraseando, você sabe que é serpentes, né? Cobras, escorpiões, mas reparafraseando aos discípulos. Os discípulos têm poder para pisar e desmoralizar o maligno nessa terra. A multidão tem esse poder? Não. Os discípulos. Aos discípulos ele diz: vão em meu nome, sinais, prodígios e maravilhas vocês efetuarão em meu nome. Sinais, prodígios e maravilhas seguirão o seu estilo de vida. Irmão, às vezes nós que estamos na multidão não tomamos uma posição de compromisso e responsabilidade de discipulado, de ser discípulos íntimos de Cristo. Ainda estamos na multidão, queremos viver níveis de provisão, milagre, prodígio, maravilha que os discípulos vivem, mas a Bíblia deixa muito claro que essas são duas classes totalmente diferentes. Que o discípulo está pronto para aborrecer, continuar caminhando, não é abandono, mas aborrecer, se posicionar como discípulo. Nós podemos errar em algumas coisas no meio desse caminho? Podemos. Nós estamos isentos. Nas nossas células, nós já estamos há algum tempo estudando sobre alguns erros de grandes homens de Deus, mas como ainda assim o Senhor, com graça e misericórdia, os transformou e os nomeou como exemplo, o homem segundo o coração de Deus. Que mesmo com deslizes, erros, medos, o Senhor os chama de Pai na fé. Que mesmo que com deslizes, erros acometidos no meio do caminho, mas eles sempre buscando a voz e um discipulado mais próximo de Cristo e ao corpo, eles são chamados de restauradores de território. Eles receberam um nome, porque em meio a toda a turbulência, mesmo que não aconteceu como planejado, mesmo eles chamaram para si a responsabilidade, a postura de: eu não sou mais uma multidão agora, eu quero me tornar um discípulo. Do contrário, o Senhor Jesus deixa claro: senão não serve para ser meu discípulo. Você está entendendo? Diga amém. Vamos mudar um pouquinho, diga: eu estou. Você está entendendo? Uau, amém. E mesmo que necessário que eu recomece, eu recomeçarei quantas vezes for, eu vou ajustar as estratégias, eu vou tentar de novo. Inclusive, irmão, isso é tão maravilhoso que nós vamos aprendendo a nos apaixonar nesse processo de crescimento do Senhor. Eu e você, às vezes nós carregamos mas isso vai inclusive, peraí, deixa eu dizer algo para você. Às vezes nós enxergamos um Deus, ontem eu aprendi isso com a minha esposa. Às vezes nós enxergamos um Deus tão mal-humorado, nós enxergamos um cara lá soberano no trono dele com o seu cetro de justiça. E qualquer deslizezinho nosso, ele vai tama do cetro da nossa cabeça. O Deus mal-humorado, bravo. Quando na verdade o posicionamento do Senhor, como dizer, é sempre um posicionamento de bom humor. Deus está sempre sorrindo para nós. Como crianças que estamos aprendendo a caminhar. Então, se nós, em algum momento, fomos frustrados por coisas ruins que aconteceram conosco, meu Deus, não foi como eu pensei, não foi como eu planejei,
desanimados, cabisbaixos, porque não foi como o nosso coração se frustrou. Aí houve dúvidas, houve dores, houve contrariedades na nossa caminhada. E isso nunca foi para te fazer abandonar um grande propósito, um grande projeto, algo muito maior, que não um dia ele teve, mas que ele ainda tem na sua vida. Mas o Senhor está chamando eu e você para assumirmos a responsabilidade, a postura de sairmos da multidão e eu quero algo muito mais próximo com você. Eu quero que você seja meu discípulo. Irmão, discípulo tem os seus desafios. A palavra é clara. Ao discípulo, a palavra deixa clara: muito mais é dado do que aqueles que estão na multidão. Então a chamada para mim e para você é sairmos da multidão e encontrarmos a nossa voz, a nossa postura, o nosso lugar à mesa como discípulos. E a nós mais é dado, mas também a palavra deixa muito clara que de nós mais será cobrado. Porque a caminhada, irmão, é de mais oração, a caminhada é de mais jejum, a caminhada é de mais devoção. Sabe aquela história que Paulo vai dizer a Timóteo? Ó Timóteo, eles podem, você não. Timóteo, eles de vez em quando faltam no culto mesmo, acontece alguma coisa, um parente chega, um negócio assim e tal. Eles podem, Timóteo, você não. Irmão, aqui está algo muito claro nesta distância entre a multidão e os discípulos. Por que, pastor? Os discípulos têm, um chamado mais poderoso? Não, eles tiveram uma decisão mais poderosa. Eles tiveram um comprometimento mais poderoso. Detalhes, fala comigo, detalhes. Detalhes, querido, detalhes de uma decisão distanciam aqueles que estão na multidão e aqueles que são discípulos. Detalhes no nosso comprometimento com a casa do Senhor. Detalhes no nosso comprometimento, no nosso amor, no nosso empenho com o corpo, a obra da qual estamos sendo participantes. Detalhes, e mesmo com dúvidas, mesmo com dores, mesmo, mas pastor, aconteceu uma situação assim na minha vida. Não, mas como eu dizia, nós precisamos entender que esse é um processo e nós temos que nos apaixonar nesse processo, porque mesmo que você olhe daqui para trás e sua vida bagunçou totalmente e hoje você talvez esteja num cenário diferente, ele continua de bom humor, de braços abertos, dizendo: vem ser meu discípulo, venha sentar à mesa comigo, porque eu ainda posso, mesmo que dentro das suas expectativas, dentro das suas perspectivas, dos seus raciocínios lógicos, do seu entendimento canônico, bíblico, teológico, eu sou Deus, eu ainda posso fazer. Desde o primeiro dia que eu te prometi, nenhum dos meus planos podem ser frustrados na sua vida. Mas essa distância está a um passo que só eu e você podemos dar. É vinde a mim. É vinde. Jesus está olhando para a multidão dizendo: vinde. É um passo que eu e você temos que dar. Para sairmos do meio da multidão e nos tornarmos discípulos. Ei, querido, e tudo isso com um grande objetivo. Diga: um grande objetivo. Muitas coisas na nossa caminhada, no nosso processo de crescimento no Senhor, daquilo que Ele vai experimentar nos nossos corações em todas as circunstâncias. E esse experimentar você pode ter como provar, como testar, tentar não,
só o nosso adversário nos tenta. Mas o Senhor vai provar o nosso coração em todas as circunstâncias. E como eu disse, aprenda a apaixonar-se por esse processo de crescimento no Senhor. Mas tudo isso tem um objetivo muito claro para mim na sua vida. Talvez Ele tirou você de um lugar de forma muito desconfortante e você nem imaginava que aquilo poderia acontecer na sua vida. Mas aquilo foi de alguma forma necessário para que você saísse de um lugar de conforto. Mas estava tudo sob controle, eu tinha o controle de tudo, eu estava, não, você sabe que na verdade você estava muito confortável. E o Senhor colocou você diante de algumas lutas para você mesmo ver que você era muito maior e muito melhor para aquilo. Ou pelo menos esse deveria ter sido o resultado, mas como eu disse, diante desses desafios, alguns passos de se tornarem discípulos, eles regridem para a multidão. Mal tinha começado, mas as coisas não aconteceram como você queria e você regrediu. O Senhor começou a fazer na sua vida, mas aconteceu alguma coisa, e essa alguma coisa que aconteceu na sua casa, na sua família, com filho, com mulher, com mãe, com pai, e você às vezes com medo de aborrecê-los, regrediu na sua caminhada e não deu um passo à frente, não. O objetivo não era esse. Para que você possa entender quantos aqui já assistiram, mas eu nem lembro como que chama aquilo mais, mas há um canal, eu era criança e gostava muito de assistir, que era o National Geographic. Já mais ou menos viram assistir alguma coisa assim? E eu gostava muito de assistir aquelas coisas de bicho, de leão. E eu tenho falando com a minha esposa, eu estava fazendo uma leitura e eu falei, eu não sei porquê, acho que de todos nós, né? O leão é um bicho que nós admiramos muito, na verdade. Desde pequeno na escola a gente ali aprende que ele é o rei da selva. Então, chama a atenção de todos nós. E o leão, ele é um bicho um ser, que desde a antiguidade, os primórdios da humanidade, os povos têm um respeito. Um medo, né? Medo também, junto, óbvio, medo. E o leão é símbolo de força. Muitos reinados, desde os primórdios da história, usam o leão em seus estandartes. A própria Bíblia traz para nós essa figura apontando uma realidade, inclusive para o próprio Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. E você sabe uma curiosidade sobre o leão? Diga comigo, o leão tem uma voz. Irmão, só sendo muito tolo nós imaginarmos que para entender a força do leão nós precisamos ir a uma batalha com ele. Quem já tomou uma carreira de onça, como eu, sabe que você não precisa de ir na força, na queda de braço com ela, para você entender que ela tem muita força, que ela tem poder. Basta o rugido. Quem já ouviu um rugido do leão? Não na televisão, não todo mundo, né?
De perto, assim. Irmão, quem já ouviu, talvez tenha entendido isso, que mexe até com os órgãos da gente, treme lá dentro, senão. A voz de um leão, o rugido de um leão, é tão poderoso que nós, humanos, conseguimos ouvi-lo a 8 quilômetros de distância. Quanto que dá daqui 8 quilômetros aonde? Aí não ajuda, lá na sua casa. Quilômetro 5? Presidencial. Se o leão rugir aqui, você ouve ele lá no presidencial. Você tem noção disso? Um outro leão, um ser igual, pode ouvi-lo muito mais longe do que isso. Porque o leão tem uma voz. Um rugido, ou rugido de um leão pode até um outro leão, através do rugido de um outro leão, pode identificar se ele está doente, se ele é um leão jovem e forte, ou se ele é um leão velho e doente. Se aquele leão está em boa forma, ou se ele já está nos seus últimos dias. E qual o paralelo desta realidade para mim e para você esta noite? Para nós entendermos de forma um pouco mais didática. Cada provação. Eu preciso que você entenda isso. Cada provação, cada frustração, cada erro que inclusive nós cometemos voluntariamente ou involuntariamente, cada choro, cada realidade que nos pega de surpresa e tendenciosamente nós queremos voltar à multidão que apenas segue sem compromisso. Não é para a sua morte, é para arrancar de dentro de você uma voz. É para arrancar de dentro de você algo que só experimenta muito, lapidando muito, uma preciosidade, uma essência de um toque divino na sua vida, que só através de muita pressão o Senhor conseguirá extrair essa voz de Deus. E não tenha dúvida disso. No processo que você está vivendo, o Senhor está arrancando uma voz de dentro de você. Uma voz que vai rugir. É um rugido talvez de cura. Um rugido de libertação, um rugido de liberdade, um rugido de reconstrução, um rugido por causa de uma pressão que você viveu. E através daquilo que nunca foi para sua morte, era para arrancar de dentro de você. Despertar dentro de você alguém que o Senhor quer, a partir dessa voz, usar como voz profética, usar como uma voz de direção na vida daqueles que você encontrará, e eles estarão perdidos ainda em desertos que você já venceu e ganhou autoridade para ministrar sobre a vida deles. Será que você consegue entender isso? Será que você consegue abandonar a sua mentalidade de os planos do Senhor foram frustrados na minha vida e agora eu não consigo nada? Um dia desse eu falei sobre Jó aqui, e Jó lamentando, irmão, pelo amor de Deus, se tem um cara que tinha moral para lamentar alguma coisa na Bíblia, esse cara era Jó. Sabe esse pessoal aqui que Jesus manda a gente aborrecer? Com Jó, irmão, a palavra foi mais dura. Deus levou logo. Eu não tinha mais mulher para aborrecer. Eu tinha mulher para aborrecer ele. Os filhos, Deus levou. E ele foi exclamar com Deus: Deus, isso, mas olha que tragédia,
mas olha que frustração. Deus, mas olha aqui, Deus. Oh Deus, oh Deus. Aí o que Deus fala aí? Vocês lembram? Se veste de homem. Toma postura aí, irmão. Eu vou falar um negócio com você. E aí Deus começa, irmão. Onde é que você estava? Onde é que você estava, Jó? E aí Deus começa, irmão. Peia. Mas olha a catástrofe que tinha acontecido com o Jó, irmão. O cara tinha que pelo menos reclamar com alguém. Na verdade não tinha não. Eu não sei se talvez isso sirva para alguém, mas olha o que o irmão está falando assim, pelo amor de Deus, que seja alguém bem íntimo seu aí, alguém chegar e falar assim, ô reclamão, para de reclamar. Se veste de homem, se veste de mulher de Deus. Aí você vai lá em Jó e começa a ler lá, irmão, a parte de Deus. Onde é que você estava? Quando eu dei aos filhotes do boi selvagem o seu alimento. Onde é que você estava? Onde é que você estava quando eu estabeleci o óleo? Onde é que você estava? A verdade é que a gente não tem direito de reclamar não, irmão. O que nós temos que fazer é orar. Então entender que toda essa pressão é pressão, pastor, é muita pressão. Ou talvez uma pressão que um dia você passou dentro da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu business, do que foi muita pressão. E a partir daquele momento eu acredito que Deus não pode mais. Ah, irmão, onde é que você estava? Onde é que você estava? O Senhor quer arrancar uma voz de dentro de você. Fala para o irmão que está falando assim, ei, encontre a sua voz. Irmão, encontre a sua voz, encontre o rugido que há dentro de você, um rugido de cura, de libertação, porque nos momentos de pressão você precisou ser lapidado, curado, adestrado, ser tirado do seu lugar de conforto, se tornar agora alguém muito maior, melhor, independente, e entender o que é uma força, um rugido dentro de você, que o Senhor estabeleceu. E aquela pressão toda não foi para a sua morte, e não foi para frustrar os planos do Senhor. Aí Jó vai entender tudo isso, vai dizer, ah Deus, agora eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós precisamos tomar a postura de discípulos. Irmão, eu vou ter que falar. Posso falar? Já vou acabar mesmo, então eu vou falar. Você vai ter que aborrecer. É um aborrecimento de ajuste. É um aborrecimento de, peraí. A direção do Senhor é esta, e é para cá que nós iremos. Sendo assim, você vai ter que se posicionar. Pastor, mas é o meu filho. Você vai ter que se posicionar. Pastor, mas é o meu pai, a minha mãe. Você vai ter que se posicionar. Pastor, mas é o meu cônjuge. Você vai ter que se posicionar. Ou você não serve para ser discípulo. Tem um rolinho aqui, pastor, vai ter que desenrolar. Tem um enrosquinho aqui, pastor, vai ter que desenroscar. Tem uma situaçãozinha, vai ter que resolver. Você vai começar a dobrar seu joelho, você vai começar a orar, você vai começar a jejuar, vai colocar diante do Senhor, vai provocar o céu, e o céu vai reagir na direção dessa situação. Mas você vai ter que se posicionar.
mas pastor vai aborrecer. Dê um aplauso aí. Faz assim, ó, faz assim. É isso mesmo. Vai ter que aborrecer. Você vai ter que aborrecer. Quem não aborrecer estes por minha causa, deixa eu te dar uma notícia, não serve para ser meu discípulo. Fica na multidão. E a multidão, a gente vai ver que toda vez que o discurso aperta a multidão, espalha. Só fica quem está entendendo que Deus está aumentando o seu tutano, aumentando a sua força, a sua autoridade, porque Ele quer arrancar uma voz profética de dentro da sua vida. O Senhor hoje está te dando a oportunidade de receber uma voz profética sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu relacionamento, sobre circunstâncias e situações enroscadas. Você vai rugir, se posicionando no Senhor, e o céu vai intervir nessa situação. E lembre-se, será a seu favor, porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele tem recompensa e galardão para te entregar. Fique de pé essa noite. Quem está conosco nos dias de jejum, 21 dias, pastor de oração, diga amém. Amém. Quem estava em 21 dias de oração, diga amém. Amém. 21 dias de clamor, diga amém. Amém. Então, irmão, aproveita. Aproveita, porque eu sei porque muitos irmãos nos procuraram, pastor do céu, meu Deus, eu vi, pastor, eu sei. Você está entendendo que quando a gente começa a ter algumas atitudes de discípulo, as coisas começam a se desenrolar e ficar mais claras na nossa perspectiva, a gente começa a enxergar mais longe, a gente começa a enxergar mais profundo. Irmãos, teve irmãos aqui que tiveram experiências extraordinárias com o Senhor. E no próximo domingo eu quero dar uma oportunidade para alguns testemunharem. Irmão, é a sua experiência, o seu testemunho. Às vezes ele ministra mais do que o esforço do pastor aqui em 30, 40 minutos para tentar entregar alguma coisa para você. E Deus fez alguma coisa poderosa na sua vida e você vai contar para ser testemunha na vida de outros que vão se inspirar na sua história, no seu testemunho. Então, como a gente está um pouco misturado aqui, eu vou te pedir algo que eu raramente faço, mas hoje é por ocasião, a ocasião hoje pede. Inclusive, pode ficar aí embaixo. Deixa só o Gustavo aqui. Como nós estamos aqui aglomerados, eu sei que talvez alguns não conseguiram fazer esses dias. Talvez alguns encontraram uma dificuldade no meio do caminho e agora, irmão, Satanás está querendo dizer para você que você é branco. Você estava onde? Ei, toda vez, vamos fazer isso. Toda vez que Satanás quiser colocar uma mensagem de derrota na sua vida, e você começar a querer reclamar com Deus, lembre-se do que Deus disse para Jó. Jogou aonde, jogador? Você estava onde, querido? Você estava onde? Para você lembrar que Deus, que nenhum dos planos dele pode ser frustrado na sua vida. Glória a Deus. Então eu quero que você pegue na mão do seu irmão. Você feche os corredores, pegue na mão do seu irmão. Nós vamos orar juntos essa noite.